Fala galera, aqui é o Timóteo, é o professor mais uma vez com vocês. Dessa vez para mais uma das soluções, dessa vez a solução de função quadrática. Então, para você que está querendo receber soluções e questões semanalmente, se inscreve no canal, que semanalmente tem solução minha por aqui, tá? Vamos embora, vamos para a primeira questão, que diz o seguinte: uma padaria vende em média 100 pães especiais por dia e arrecada com essas vendas em média R$300. Constatou-se que a quantidade de pães especiais vendidos diariamente aumenta caso o preço seja reduzido, de acordo com a equação Q igual a 400 menos 100P, no qual Q representa a quantidade de pães especiais vendidos diariamente e P o seu preço em reais, a fim de aumentar o fluxo de clientes. E o gerente da padaria decidiu fazer uma promoção. Para tanto, modifica o preço do pão especial de modo que a quantidade a ser vendida diariamente seja a maior possível, sem diminuir a média de arrecadação diária na venda desse produto. O preço P em reais do pão especial nessa promoção deverá estar no intervalo. Tá, então eu vou querer saber o valor do pão. Veja que ele deu basicamente aqui uma equação de oferta e procura, ou seja, quanto mais pessoas vão atrás desse pão, ou seja, quanto mais pães ele vende, menor é o preço desse pão, né? Ou seja, ou melhor, quanto menor é o preço desse pão, mais pessoas vão atrás desse pão. E quanto mais caro for esse pão, menos pessoas acabam procurando, né? Porque está muito caro, então menos pessoas vão acabar procurando. E o que acontece então? A primeira ideia de equação que a gente tem que ter é a de venda. Por quê? O valor que ele vende diariamente é o preço do que ele vende vezes a quantidade que ele vende. Então, se ele vende 100 pãezinhos, a quantidade, e dá diariamente R$300, então o preço por pãozinho é R$3. Então, preço por pãozinho R$3 vezes 100 pãezinhos, 100 pãezinhos, isso dá R$300, que é o que ele arrecada diariamente. Então, essa é a primeira equação que a gente tem que saber em mente quando a gente vai tratar de uma venda. E a segunda equação é que ele deu, que é de oferta e procura. Quanto mais caro, menos pessoas compram. Quanto mais barato, mais pessoas compram. E o que é que vai acontecer então? Eu vou relacionar essas duas aqui porque ele quer saber, mantendo-se o valor da venda diariamente, qual o preço desse pãozinho, como é que eu posso baixar o preço desse pãozinho tal que mantenha esse preço diariamente, essa venda diariamente. Então o que é que eu vou fazer? A quantidade para mim não interessa, ele deu uma relação para a quantidade aqui. Eu vou pegar essa quantidade, vou plugar aqui, vou jogar dentro da minha equação de venda. O que é que vai acontecer então? Vai ter V, P e o Q é essa equação. Show de bola, foi. E agora é só fazer um distributivo, ó. P vezes 400 e P vezes menos 100P. P vezes 400 dá 400P. E P vezes P dá P ao quadrado, repete o menos 100P. Então, menos 100P ao quadrado. Foi. E o que é que ele quer que se mantenha? Ele quer que a venda se mantenha. Qual preço tal que a venda se mantenha? Se a equação de segundo grau tem dois valores para P. Se tem dois valores para P, um a gente já sabe que é quanto? R$300. E o segundo a gente vai descobrir que é justamente o valor da promoção. Então, o que é que vai acontecer no lugar de venda? Vou colocar 300, então ficaria 300 igual a 400P menos 100P ao quadrado. Vou dividir todo mundo por 100 e aqui é tchai, tome, morreu os zeros tudinho. Então vai ficar 3 igual a 4P, né, 4 vezes P, menos 1, 1 vezes P ao quadrado é P ao quadrado, 1 é o termo neutro da multiplicação e da divisão. Se eu multiplicar não muda nada, né? Então vai continuar P ao quadrado. Show de bola, vou jogar essa galera para lá, vai ficar então mais P ao quadrado e menos 4P. Trocou de lado, trocou de operação. Mais 3, é só repetir o mais 3, ficou ninguém do lado de cá, igual a zero. Morreu. É só resolver a equação de segundo grau. Para isso, é delta e Bhaskara. Vamos logo começar com delta. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Quem é que é o valor de B? É o cara que acompanha, ó, o A é o primeiro cara que acompanha o P ao quadrado, X ao quadrado. O B é o cara que acompanha é o elevado X a 1, né, o P a 1 nesse caso. E o C é o cara que não acompanha ninguém. Então, o que é que vai acontecer? Quem está acompanhando o P ao quadrado, o P ao quadrado é 1. Então, o A é 1. O B é o cara que está acompanhando o P. Então, é menos 4. Vai ficar menos 4 ao quadrado. O A é 1. E o 3 aqui é o C, o cara que não está acompanhando ninguém. Então, ficou menos 4 vezes 1 vezes 3. Show de bola. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado. Isso dá quanto? 16. Menos ao quadrado. Qualquer número negativo ao quadrado vai ficar positivo, né? Porque é menos 4 vezes menos 4. Menos com menos dá mais de 4 vezes 4, 16. Show de bola. Aqui ficou menos da fórmula normal, 4 vezes 3 dá 12, e 16 menos 12, isso dá 4. Então, delta deu 4. Show de bola, porque agora no Bhaskara, o que é que vai acontecer? Ó, o valor do Bhaskara, né, não é em X, o Bhaskara aqui é em P, né? Então, o valor de P é menos B, mais ou menos a raiz do delta sobre 2A. Quem é que é menos B? É esse cara aqui, ó. Cuidado, muita atenção, tá? Esse menos é da fórmula, e o B é um pacotinho chamado menos 4. Então, é menos
menos 4. Então, muita atenção, tem gente que bota só menos 4 e aí errou, porque na verdade vai ficar mais 4 do menos com menos, né? Então, é menos o menos 4. O B é inteiramente menos 4. Mais ou menos a raiz do delta que eu descobri, que é 4 sobre 2 vezes 1, que o A é 1. Foi, então, P igual a menos 4 mais ou menos raiz de 4 sobre 2 vezes 1. Menos com menos dá mais, e mais ou menos raiz de 4 é 2. 2 vezes 1 dá 2. Então, vou ter o P' e o P duas linhas. O P' é a soma. Então, 2, 4 mais 2 dividido por 2. 4 mais 2 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. É o primeiro preço. Esse a gente já tem, né? R$3 é o valor do pãozinho que ele já vende normalmente. Só que eu posso ter o mesmo faturamento diário vendendo esse pãozinho a 4 menos 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Então, se eu vender esse pãozinho a R$1, vai aumentar a quantidade de clientes de tal forma que essa quantidade de clientes aumentada de tal forma consegue me dar o mesmo faturamento diário de R$300. Então, o que é que vai acontecer? Ele quer que se mantenha, né? R$3 já é o valor que eu tenho. Ele quer que se mantenha a alternativa correta, que vai ter que ser o 1, que está entre 0,5 e 1,50. Nem de 50 centavos e 1,50. Alternativa correta, letra A, de aprendendo. Tá? E aí, para vocês, ó, vou jogar então, pegar aqui para vocês. Toma a solução aí pra vocês. Devolve pra cá, vamos embora. O que é que vai acontecer, ó? Tiraram um print, né? Show de bola, vamos pra segunda. Pra segunda, como é que vai ser? Um túnel deve ser lacrado com a tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto tem contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Para determinar o custo da obra, o engenheiro deve calcular a área sobre o arco parabólico em questão, usando o eixo horizontal no nível do chão e o eixo de simetria da parábola como eixo vertical, obteve a seguinte equação para a parábola. Então, quando ele colocou aí o eixo na horizontal e na vertical, ele teve essa equação que é y igual a 9 menos x ao quadrado. Sendo x e y medidos em metros, sabe-se que a área sobre a parábola como está é igual a 2/3 da área do retângulo, cujas dimensões são respectivamente iguais à base e à altura de entrada do túnel. Qual é a área da parte frontal da tampa de concreto em metros quadrados? Então ele tem basicamente um túnel, que tem um retângulo aqui por fora, e tem uma tampa parabólica para poder tampar esse túnel. E ele foi o seguinte, ó, no eixo X ele colocou paralelo rente ao chão aqui. E bem no meio aqui ele colocou eixo Y. Eu vou chamar isso aqui de B, de base, tá? Porque X e Y já são os eixos, então vou chamar de base aqui embaixo, e de altura isso aqui. E aí ele falou o seguinte, ó, essa parábola aqui tem essa equação. Show de bola. E falou que a área dessa tampa aqui é 2/3 da área do retângulo. Então, se eu achar a base e a altura do retângulo, eu consigo calcular a área do retângulo, que a área do retângulo é base vezes altura. E se eu consigo calcular a área do retângulo, que é base vezes altura, eu faço 2/3 dessa área, enquanto a área da parábola. Show de bola. Então, para encontrar a base, vamos olhar aqui, ó. Vou ter que me atentar a esses dois pontos, porque é justamente a distância da base. Esse ponto aqui é justamente quando toca o eixo X. E quem toca o eixo X é uma raiz. Esse também toca o eixo X, então é a outra raiz. Então esses caras aqui são justamente as raízes da equação do segundo grau dessa parábola. Então na hora que eu encontro essas raízes, é justamente os dois pontos que eu tenho. Se eu calcular a distância desses pontos, eu tenho o valor da base. Então vamos então calcular. Lembrando que esse aqui então é x', x duas linhas. Aqui marco 0, né, onde vai tocar. Show de bola. O que é que vai acontecer então? Como é que eu faço para encontrar as raízes, né, quando o y é 0? Show de bola. Y vai ficar 0. 0 é 9 menos x ao quadrado. Passo x ao quadrado para cá. Vai ficar então x ao quadrado igual a 9, né, porque ela é menos colar mais. Igual a 9, tira a raiz, né? O inverso da potência é a raiz, então passa lá com a raiz. Então tem dois valores, sabendo que o número é quadrado. Ele, tipo, se ele for menos, ele, tipo, a gente acabou de ver o menos 4. Menos 4 ao quadrado é o quê? Menos 4 vezes menos 4. Menos com menos dá mais. Então, todo valor aqui de x de uma função de segundo grau, ele pode ser tanto a parte positiva quanto a negativa. Na hora que eu levo esse número positivo e esse número negativo ao quadrado, ele sempre vai dar positivo. Ou seja, se eu pego o mais 3 ou o menos 3, né, mais 3 ao quadrado é 3 ao quadrado, que dá 9. E menos 3 ao quadrado também dá 9. Então, esse x, ele tanto pode ser o menos 3 quanto mais 3, que são justamente, ó, ficou invertido aqui como 3 menos 3, na verdade o x' é menos 3 e o x duas linhas é 3. Não, nenhum problema, né? A ordem aqui não vai alterar muito. Então esse cara aqui que está antes é o negativo, e esse cara aqui é o positivo, então é menos 3 e mais 3. E qual a distância, né? Se daqui para cá é 3 e daqui para cá é 3, né? Se eu volto para chegar no menos 3, se eu avanço para chegar no menos 3, qual é a distância então de x' para x duas linhas? A distância de x' para x duas linhas é justamente quanto? 6. Né? De menos 3 para 0 eu avanço 3, de 3 para poder chegar no de 0 para chegar em 3,
o avanço mais 3. Então a distância de x' para x duas linhas é 6. Então show de bola. Então minha base, eu posso então afirmar que a minha base é quanto? Minha base é 6, né? 3 e 3. Show de bola. Então se a minha base é 6, falta descobrir a altura. A altura está nesse cara aqui, ó. Que é justamente quando o x é 0. As raízes está quando o y é 0. E a altura, se eu pegar no x0, vai justamente marcar esse ponto ali em cima, ó. Então esse ponto aqui é justamente a minha altura. Então quando x for 0, quando eu trocar o x por 0, eu vou ter justamente quem? Eu vou ter justamente a minha altura. Então quando x for 0 vai ficar 9 menos, a equação é essa, né? 0 ao quadrado, 9 menos 0 dá 9, né? Qualquer coisa, o termo neutro da soma e da subtração, ó, é o 0, né? Se eu somo ou subtraio 0, não altera nada, então vai ficar 9 menos 0, que continua sendo 9. Então a altura desse cara aqui é quanto? A altura é 9 metros. Show de bola, então só tem uma base, se tem uma altura, então dá para calcular a área desse retângulo. A base é 6, a altura é 9. Então 6 vezes 9, isso dá quanto? 54. 54 o quê? Metros quadrados, já que é metro e metro. Show de bola. Então, se a área é 54 metros quadrados, eu preciso fazer 2/3 disso. No momento que eu faço 2/3 disso, eu vou ter justamente a área da minha parábola. A área da minha parábola é 2/3 da área do retângulo. Então, 2/3 de 54, eu vou logo tchá e vou logo tome, né? Quando eu divido 54 por 3, isso me dá 18. 18 e 18 vezes 2 dá quanto? 2 vezes 8 dá 16, vai 1, 2 vezes 1 dá 2, com 1, 3, então dá 36 metros quadrados é a área, então, dessa parábola que o engenheiro queria calcular. A alternativa correta, letra C, de coisa. E aí, tome para vocês mais uma vez aqui, esqueci de mandar a solução, tirou o print, voltou, ó, o que é que vai acontecer então? Vamos então para a terceira questão, que é o seguinte: a igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Qual a medida da altura H em metros indicada na figura 2? Então, na figura 2, qual o valor da altura H, ou seja, a altura dessa abóbada em metros? O que é que vai acontecer? Então, vamos embora, ó. Eu tenho essa abóbada dada, o que é que vai acontecer? Eu vou precisar, se é uma parábola, eu tenho que saber a equação dessa parábola. Porque no momento que eu sei a equação dessa parábola, dá para eu determinar esse ponto aqui, que é justamente um certo x, que vai me dar uma certa altura. Eu, um cara esperto como eu sou, ó, se eu pegar o plano aqui horizontal como eixo x, o que é que vai acontecer? Vai ser meu eixo x. E um dos planos verticais vai ser o eixo y. E aí, ó, uma coisa logo que dá para perceber é que simplesmente o quê? Aqui é justamente o vértice da minha parábola. Se aqui é justamente o vértice da minha parábola, ela é simétrica para um lado e simétrica para o outro, né? Teve um spoilerzinho aqui, ó. Então daqui para cá, se daqui para cá é 5, daqui para cá também é 5. E se daqui para cá é 4, daqui para cá também é 4. Né? Ela é simétrica de um lado e outro. E aí o que é que vai acontecer? Eu vou pegar então só o desenho da minha parábola e vou poder montar os pontos, ó, porque esse cara é o vértice. Então eu preciso justamente saber quem é meu y do vértice. No momento que eu souber quem é meu y do vértice, ou souber quem é o valor de y nesse ponto aqui, o que é que vai acontecer? Quando eu encontrar esse cara, eu vou encontrar a altura. E aí, ó, aqui é 0. Então coloquei meu eixo vertical justamente aqui no comecinho. E por que justamente no comecinho? Porque eu já sei então o valor de uma das raízes. O valor das raízes é, ó, quando eu tenho esse cara tocando justamente o meu eixo, que eu chamei de eixo x, esse cara é quem? É uma raiz. E essa raiz é justamente, então, x0 está dando y igual a 0. Bom demais, então já tem um ponto muito fácil. E mais, essa outra raiz aqui é justamente o 10. Por que justamente o 10? Porque, ó, daqui pra cá é 5, daqui pra cá é 5. 5 mais 5, 10 também é outra raiz. E aqui os outros pontos dados, ó. Se daqui pra cá é 5 e daqui pra cá é 4, então daqui pra cá é 1. Né? 5 menos 4, 1. Então esse pedacinho aqui é 1. Né? O que falta é os 4 mais 1 para completar os 5 metros. Então se esse cara daqui pra cá é 1, eu sei a altura desse cara, ó. Ele falou que a altura desse cara é 3, então a altura desse cara é 3, então tem um outro ponto dado. E por fim, daqui pra cá é 5, e justamente esse x igual a 5 vai determinar a minha altura. Basta saber a minha equação do segundo grau. Vou usar então a forma reduzida da equação do segundo grau, que é simplesmente y igual a x menos x linhas e x menos x duas linhas. Então, eu tenho um ponto, né, que é 1 e 3, e tem quem são minhas raízes x' e x duas linhas.
0 e 10 são minhas raízes. Então basta substituir, vai ficar y igual a x menos 0, x menos 10. E por que a forma reduzida? Porque se eu tenho esses dois valores, as duas raízes, e tem um ponto que é x e y, uma coordenada, um par ordenado x e y, eu vou descobrir o a da minha equação de segundo grau e basicamente descobrir toda a minha equação de segundo grau desta forma. E o que é que vai acontecer então? Y igual a x menos 0, que dá x, e a vezes x dá a x, né? X menos 10 repetir. Agora é só distributiva, vai ficar a vezes x, que dá ax ao quadrado, e 10 vezes a, que vai dar 10ax, e como é menos, vai ficar menos 10ax. Show de bola! Agora o que é que eu faço? Substituo então o meu ponto, né? Porque eu tenho esse ponto aqui que é 1 menos 3. Então a coordenada x dele é 1. Então no lugar de x coloquei 1. E a coordenada y dele é 3. Então no lugar de y coloquei 3. Foi. Se eu tenho então 3 igual a 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Só repetir. Então 1 ao quadrado é 1. 1 vezes a dá a. E 1 vezes 10a. 1 vezes qualquer coisa é essa mesma qualquer coisa. Só repetir 10a. Então vai ficar 3 igual a menos 10a. Show de bola. Se eu tenho 3 igual a menos 10a. A menos 10a dá menos 9a, né? 1 menos 10 dá 9. Show de bola. Isso dá menos 9. Por que menos 9? Porque a parte negativa é maior que a parte positiva. Então, 1 menos 10 ou 10 menos 1 dá 9. Só que é menos 10, o 10 mais negativo. Então, ele é a parte maior. Vai ficar menos 9a. O que é que eu vou fazer? Vou jogar um para um lado, o outro para o outro. Vai ficar positivo e o que está positivo fica negativo porque eu troquei dos membros. E o 9 eu passo dividindo, então vai ficar menos 3 sobre 9. Se eu simplificar, em cima por 3, embaixo por 3, isso dá o quanto? 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. Então vai ficar menos 1/3, é justamente o valor de A. Se eu tenho que A é menos 1/3, então eu tenho minha equação de segundo grau. Como é que vai ficar então essa minha equação de segundo grau aqui, que eu tinha formado antes aqui, que eu não sabia quem era o valor de A? Vai ficar o seguinte, ó, vai ficar menos... essa é a minha equação de segundo grau, vai ficar menos 1/3 de x ao quadrado, menos 10, o A é menos 1/3, vezes x. Essa é a minha equação de segundo grau. Meia feiosa, mas é fácil de ajeitar. Vai ficar então, repetir aqui, 1 vezes x ao quadrado dá x ao quadrado, vai ficar menos x ao quadrado sobre 3, menos com menos dá mais, e 10 vezes 1 dá 10, então vai ficar 10 sobre 3x. Foi. Então, se eu tenho essa equação de segundo grau, basta eu usar ela para descobrir qual é o valor de y, que é justamente o h, quando x for 5. Então, se eu substituir x por 5, vai ficar então y igual a menos, no lugar, ó, vê que eu não coloquei o menos da equação, ó, do x é 5, tá? Menos 5 ao quadrado sobre 3, mais 10 sobre 3 e x é 5. Menos 5 ao quadrado é 25, show de bola, então menos 25 sobre 3, e 10 vezes 5 é 50, né? Qualquer coisa vezes 10 aqui é só colocar o 0 atrás, porque o 0 atrás do 5 aqui virou 50. Então eu tenho menos 25 sobre 3, mais 50 sobre 3, ou seja, é o mesmo número, são numeradores pelo mesmo denominador. Repete então o denominador, se eu repetir o denominador é 3, e 50 menos 25, 50 menos 25 é 25, então 25 sobre 3 é o valor justamente dessa altura em metros, né? Então 25 sobre 3 metros é a altura dessa abóbada, alternativa correta, letra D de doido. Vamos solução para vocês, ó. Voltou, tirou o print, vamos embora. Vamos para a próxima questão, quarta questão, que é o seguinte: seja f de Rn tal que f de x igual a x ao quadrado mais bx mais 15 sobre 4, com b sendo uma constante real positiva. Isso é uma informação muito importante. Sabendo que a abscissa do ponto mínimo do gráfico dessa função é igual à ordenada desse ponto, então b é igual. Então, outra informação que ele deu, a outra informação deu o seguinte: ele deu a equação do segundo grau e falou que no ponto de mínimo dela, a abscissa é igual a ordenada, ou seja, o x desse ponto mínimo é igual ao y desse ponto mínimo. Show de bola. Então, se eu tenho que o x é igual ao y desse ponto mínimo, mas por que ponto mínimo? O que é esse ponto mínimo? Se você parar para olhar, o a dessa equação é positivo. Então, se o a dessa equação é positivo, o que é que vai acontecer se o a é positivo? A concavidade para cima, né? Então, a concavidade dessa parábola é para cima. E se a concavidade dessa parábola é para cima, o que é que me importa? Saber quem é que é esse ponto mínimo. Esse ponto mínimo aqui é justamente quem? X do vértice e y do vértice. Então, esse ponto mínimo aqui, que é o lá embaixo, ó. Lá embaixo, o ponto mínimo é quem? É justamente o vértice dessa parábola. Então, o x do vértice é igual a quem? A y do vértice, porque ele falou que o x do mínimo é igual ao y do mínimo. Show de bola. Então, se eu tenho x do vértice igual a y do vértice, eu vou usar isso ao meu favor. Porque se x do vértice é igual a y do vértice, qual é a equação de x do vértice? Menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a é a equação do vértice.
E qual é a equação do y do vértice, do x do vértice, né? Qual é a equação então do y do vértice? Menos delta sobre 4a. Show de bola. Então se eu tenho que menos b sobre 2a igual menos o delta, que o delta é b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. São iguais, esses caras são iguais. Eu vou resolver isso aí para ver no que vai me restar, o que vai acontecer com isso. Vamos lá, ó. Direto aqui vai ser distributiva para esse menos. Vai ficar menos b ao quadrado mais 4ac. Então vai ficar menos b ao quadrado, menos com menos dá mais 4ac. Show de bola. E aqui embaixo é tchá e é tome, morreu usar. E no 2, ó, é tchá e é tome. 4 por 2, restou um 2. Então aqui vai ficar um 1 aqui embaixo e lá embaixo vai ficar um 2. Show de bola. O que é que eu faço? Meio pelos extremos. Vai ficar uma vez esse cara aqui e duas vezes esse cara. Duas vezes menos b vai ficar menos 2b. Show de bola. E uma vez esse cara é só repetir. Menos b ao quadrado mais 4ac. Uma vez qualquer coisa é essa mesma qualquer coisa. Show de bola. Vou pegar essa galera e passar para cá. Vai ficar então b ao quadrado menos 2b menos 4ac. Porque estava mais, virou menos. Se estava menos, virou mais. Massa, o a eu tenho é quanto? 1. O c eu tenho é 15 sobre 4. Então, se o a eu tenho é 1 e o c eu tenho que é 15 sobre 4, vou fazer a conta aqui, tchá, e é tome, morreu 4. E vai ficar então b ao quadrado menos 2b menos 15, foi o que restou, né? 1 vezes 15 dá 15 igual a 0. E aí, para poder solucionar, eu vou ter essa equação de segundo grau, vai ter duas raízes. Obviamente vai ter que ser uma positiva ou negativa para ter lógica com a questão, né? Porque quando eu tiver uma positiva ou negativa, eu sei que a negativa não vale, porque ele falou que o b é uma constante real positiva. Então o que é que vai acontecer? Vamos lá. Delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. A gente já sabe como é que é delta, né? Só que lembrando que o b ao quadrado aqui não é esse b, tá? O b ao quadrado é o cara que acompanha o x elevado a 1. É porque agora tem um b de x e tem um b de coeficiente da equação de segundo grau, mas não buga não, tá? Vem comigo aqui, ó. O b é o menos 2, é o cara que está acompanhando o termo elevado a 1. Então vai ficar delta menos 2 ao quadrado menos 4 vezes a é o cara que acompanha esse cara aqui. E o c é o cara que está sozinho, menos c. Menos c não, vezes c, né? Que o c é menos 15. Então vai ficar menos 2 ao quadrado, que dá 4. Menos com menos dá mais 4 vezes 15, 60. Show de bola. Vezes 1, só repetir. Então vai ficar 4 mais 60, que isso dá 64. E vou tirar então, vou fazer agora o Bhaskara, né? O Bhaskara é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Menos o b é todo o pacotinho menos 2, menos 2, mais ou menos a raiz de delta 64 sobre 2 vezes 1. Show de bola. Então vai ficar menos com menos dá mais 2, mais ou menos a raiz de 64, que é 8, 2 vezes 1 dá 2. Então, belinho, eu vou ter 2 mais 8, que dá 10, sobre 2, que dá 5. E o b, duas linhas, eu vou ter 2 menos 8, que dá 8 menos 2, dá 6. Só que o 8 aqui é mais negativo que o 2. Né? O 8 é um número maior que o 2. Ele está negativo. Então, a parte negativa é maior. Vai ficar, então, negativo menos 6 sobre 2. 6 sobre 2 dá 3, então vai ficar menos 3. Lembrando que o b é uma constante real positiva, ó. Sendo b uma constante real positiva, então menos 3 não vale, só vale o 5. Alternativa correta, letra B de bugado. E aí vai para vocês a solução, ó. Tirou o print, voltou, vamos embora, vamos para a quinta e última questão. A quinta e última questão é a seguinte: utilizando exatamente 1.200 metros de arame, deseja-se cercar um terreno retangular, de modo que a parte do fundo não seja cercada, pois ele faz divisa com um rio, e que a cerca tenha 4 fios paralelos de arame. Nessas condições, para cercar a maior área possível do terreno, com o arame disponível, os valores de x e y em metros, respectivamente, são. Mais uma vez, eu sou um cara muito contraditório, eu não vou chamar de x e y, até porque às vezes nas equações dá algum problema, eu vou chamar então de base e de altura, tá? Então tem uma base e tem uma altura para esses meus arames, lembrando que são 4 voltas de arames, então passa uma, passa duas, passa 3, passa 4. Na hora que passar esses 4, essas 4 voltas dão 1.200 metros de arame que eu vou passar. E aí o que é que vai acontecer? Vou fazer o seguinte, eu quero só uma volta, tá? Para eu trabalhar com meu desenho, eu preciso só de uma volta, eu não preciso desses arames todos, né? Para poder trabalhar a minha área. Então, o que é que eu vou fazer? Vou dividir por 4, né? Então, para dar uma volta só é 300. Show de bola, né? 4 voltas é 1.200, divido tudo por 4. Então, para dar uma volta só é 300 metros. Se você quisesse fazer, colocar um X aqui, colocar um e colocar um X aqui, para fazer a regra de 3, melhor aqui, a regra de 3, né? Fica à vontade, tá? Mas vamos dividir tudo por 4. E aí já cheguei no que eu quero, dividir tudo por 4, 4 por 4 dá 1, 1.200 por 4 dá 300. Show de bola. Então, para dar uma volta, só preciso de 300 metros. Foi?
Massa. Se então para dar uma volta eu preciso de 300 metros de fio, o que é que vai acontecer? Porque, ó, na hora que eu fizer então base mais 2H, ou seja, base mais 2H, é o meu perímetro, que é justamente uma volta, 300 metros. Show! E como é que eu faço para calcular a área desse triângulo? A área desse triângulo é a base vezes a altura, tá? Independente se vai ter o cercado aqui atrás ou não. A área é o preenchimento, é a base vezes a altura. Foi. Se eu tenho a área e tenho o meu perímetro, basta relacionar essa galera. Eu vou ter um sistema com essa galera. Tá? Vou fazer o seguinte então, ó. Vou pegar esse 2H, vou jogar pro lado de lá e vejo o que vai acontecer. Na hora que eu jogo o H pro outro lado de lá, eu vou ter base 300 menos a base, passei para lá, ficou negativo, menos 2H. Eu vou pegar esse B e vou substituir aqui dentro da minha área. Então vai ficar área 300 menos 2H vezes H. E aí na hora que eu faço a distributiva aqui, vai ficar o quê? 300H menos H vezes H dá igual ao quadrado, então menos 2H ao quadrado. Então eu tenho que a área, ela é uma função do segundo grau em H. Ou seja, a função do segundo grau que depende do valor de H. Então, se eu tenho essa equação do segundo grau, né, menos 2H ao quadrado mais 300H, se eu troquei aqui a ordem, o que vai acontecer? Eu quero a área máxima. Então, se eu pensar aqui que se fosse Y e se fosse X, se fosse Y e se fosse X, o que ia acontecer? A área máxima é justamente o quê? Y do vértice. Olha só, ó, isso aqui é uma função com concavidade para baixo, o A é negativo. Então, justamente esse cara aqui, ó, é o vértice. Nesse vértice aí é justamente quem? Eu tenho a área máxima, que é dada por um certo H, que eu vou chamar de H do vértice, tá? Então, é justamente o H do vértice, assim, já que não é Y por X, né, é A por H, o que é que vai acontecer? Tem um certo H, valor de H, que gera uma área máxima, que é justamente quem? Um H do vértice que vai dar um Y do vértice, ou melhor, uma área do vértice, que é justamente a minha área máxima. Show de bola! Então, como é que eu faço para calcular esse H do vértice? Para calcular esse H do vértice, se ele está no lugar do X, então ele seria um X do vértice. Como é que eu faço para calcular X do vértice? Menos B sobre 2A. Quem é que é o B? É o cara que acompanha o termo elevado a 1, então 300. Então, menos 300. O A é o cara que acompanha o termo ao quadrado, então menos 2. Show de bola, vai ficar menos 300 sobre menos 2. O que é que vai acontecer aqui, ó? Vai ficar menos 300, 2 vezes 2 dá 4. Menos 300 sobre menos 4. E aí, ó, o menos vai morrer, 300 por 4 dá 75, né? 300 por 2, 150, dividido por 2 de novo, 75. Show de bola. Então, menos com menos morreu, e aí então o H do vértice, ou seja, uma altura tal que gere essa área máxima, é justamente 75. 75 o quê? 75 metros. Então, quando a minha altura for 75 metros, vai gerar uma área máxima. Eu não sei que área máxima é essa, não me importa, até porque eu só quero saber as dimensões que geram a área máxima, tá? Se ele pedisse que a área máxima é essa, como é que faz para fazer? Simplesmente Y do vértice, porque Y do vértice é justamente o A está na função de Y aqui, né? Então, quando eu troco o A aqui, quando eu quero saber o A máximo, é justamente o Y do vértice. E aí você poderia calcular que área máxima é essa. Não vou entrar nesse detalhe, até porque eu só quero, mais uma vez, as dimensões que geram essa área máxima. Se eu já tenho o A, se eu já tenho o H, que é 75 metros, basta substituir na equação aqui embaixo, ó. Por quê? Essa equação é justamente quem relaciona a base e a altura. Então, a base do vértice está correspondente a um H do vértice. Se eu já tenho o valor de H do vértice, que é 75, então vai ficar 300 menos 2 vezes 75. 2 vezes 75 é 150. 300 menos 150 dá 150. 150 metros é o valor dessa base do vértice. Ou seja, eu tenho uma altura do vértice e uma base do vértice. Ou seja, são dimensões que geram a área máxima. E são essas dimensões que geram a área máxima, 75 e 150. Alternativa correta, letra D de doido. Show de bola, galera. Então, essa foi toda a solução de equação do segundo grau. Sem esquecer de um detalhe. Olha, não vou esquecer. Pegou, tirou o print, volta então. Que é o seguinte, ó. Se você quer estar recebendo semanalmente as minhas soluções, ou melhor, até minhas listas, vai ficar o link também do meu site abaixo para você se cadastrar e fazer o download das minhas apostilas, apostila 1 ou apostila 2, fique à vontade. E aí, com as minhas apostilas, você também acaba recebendo as minhas listas. E semanalmente aqui no canal, a gente tem as soluções dessas minhas listas, ou listas de base, né? Não tem só lista de vestibular como essa, também tem lista de base, onde eu pego as questões focadas na sua base. Então, pra galera que tá precisando treinar a base de matemática, a gente também tem listas aqui no canal, tá? Show de bola, então, até a próxima solução.